Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Hoje eu trouxe uma notícia triste para falar para vocês, mas é para alertar os pais, tá? Por quê? Vocês podem ler aqui que um chat robot, um AI, tá? Levou, segundo a acusação, um jovem a si, né? Isso é o que alega a mãe dele. E esse aqui era o jovem, tá, galera? Ele se apaixonou, segundo as informações da acusação, por uma personagem fictícia da Daenerys Targaryen que ele criou um site AI. O site é próprio para isso. Inclusive, eu já vou mostrar aqui o site para vocês entenderem. Esse aqui é o site. O site já diz que você pode criar o teu personagem, que é para você conversar com ele, é para você, sei lá, conversar, escrever, trocar uma ideia. É o famoso amigo virtual. Eu lembro que na minha época de amigo virtual, a gente tinha aquele bichinho que a gente alimentava, parava tudo para alimentar, senão ele morria. Lembra daquele, como é que é o nome do bichinho? Esqueci. Então, melhor do que aquele bichinho que a gente tinha, né, o amigo virtual, esse aqui você pode criar o personagem. E segundo o que dá para entender, ele gostava de Game of Thrones, por isso que ele fez o personagem, né, criou, você pede para o robô, para a AI, se passar por aquele personagem. Então, ele gostava da Daenerys Targaryen. Eu também amo a Daenerys Targaryen. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Segundo as acusações, tá? Durante meses, Sewell, eu acho que é o nome dele, mas eu vou falar rapaz, tá? Porque não quero falar o nome dele errado, ficou cada vez mais isolado de sua vida real enquanto se envolvia com conversas altamente, diz que era um ser, né? Com o bot, o chat, né? E assim, eu não sei todas as mensagens, mas as poucas que colocaram aqui na reportagem não são sexual ou alguma coisa do tipo, tá? Mas é porque ele fala com ela como se fosse um personagem, chama ela de Dany, sabe? Como o Jon Snow chamava, entendeu? Então ele entrava no personagem também, acredito eu. O processo judicial afirma que o adolescente discutiu abertamente seus pensamentos. Não acho que foi isso, quer dizer, nas informações que estão na reportagem, tá? E compartilhou seus desejos de uma amor, né? Sem dor com o robô, que recebeu o nome do personagem fictícia Daenerys Targaryen da série Game of Thrones, tá? Em 28 de fevereiro, o rapaz disse ao AI que estava voltando para casa. Exato, agora vem as mensagens, tá? Aí vocês me digam aqui nos comentários se vocês acham que essas mensagens ele estava dizendo para o robô que ia fazer o que ele fez, tá? Estou voltando para casa. E isso o encorajou a fazer, diz o processo. A mãe acusa a AI de que a AI, conforme a AI respondeu o menino, a AI induziu o menino a fazer isso. Não sei. Aqui é ele dizendo para a AI: prometo que voltarei para casa, para você. Eu te amo muito, Dany. Aí o robô responde: eu também te amo, respondeu o chat. Por favor, volte para casa para mim o mais rápido possível, meu amor. E aí ele respondeu: e se eu dissesse que vou voltar para casa agora mesmo? E aí o chat responde: por favor, faça isso, meu doce rei. Chamou ele de rei. Não, como que o robô ia saber que o menino falar que voltar para casa era algum indício de... Não acho que o robô... Como o robô vai interpretar uma coisa dessa? A não ser que ele falasse claramente o que ele ia fazer. Aí, beleza. Aqui eu vou falar, tô indo para casa. Às vezes o cara tá viajando. Como que o robô vai saber se a criança tá viajando, se não tá viajando, ou o que tá acontecendo? Não... Gente, robô não interpreta nossas palavras, não interpreta o que a gente está querendo dizer. Ou você diz ou você não diz. O robô não tem a nossa capacidade de interpretar informações. Eu acho que ele falou que tá vindo para casa, deve ser que ele vai... Não tem como. A mãe tá acusando e tá processando, eu entendo, ela tá triste, isso é óbvio, mas não tem como. Os pais hoje em dia precisam assistir os filhos, assistir o que eles estão olhando na internet, o que eles estão assinando, isso aqui com certeza é pago. Quem tá pagando? Ela pagou. Beleza. O que é isso? Vai lá ver o que seus filhos estão fazendo.
Na minha opinião, tem alguns pais que, assim, largam para que a internet faça o entretenimento e deixe o filho mais tranquilo possível. Só que a internet, ao mesmo tempo que ela pode ajudar a interagir, a fazer o seu filho ficar mais estudioso, porque tem inúmeras informações, você pode aprender muitas coisas na internet, mas ao mesmo tempo tem coisas ruins. Então, se você está deixando seu filho trancado por dias conversando com um robô, você tem que ir lá saber o que está acontecendo, por que ele prefere ficar preso em casa falando com o robô e não curtir a vida com os amigos do lado de fora. Então não é só culpa da AI. Eu acho que a AI, aqui neste caso, ele limita para 18, mas deve ter alguns personagens que você pode criar para as pessoas com baixa idade. E aí tem que ter, e aqui a matéria vai dizer, né, que a AI, a empresa já está vendo o que elas podem fazer para diminuir esses problemas, que não é 100% culpa da AI. E o menino entrou no site sabendo que é fictício, é uma AI. Se seu filho, eu acho que esse menino tinha 12 anos, né, 14, alguma coisa do tipo, ele entra num site e você precisa, se ele não sabe, tá? Que eu acho muito difícil hoje em dia um menino de 12 anos, de 10 anos, não saber o que é uma AI, o que é um personagem fictício. Então, quando ele assina, você assina alguma coisa para ele, você explica, isso aqui não é verdade, você está conversando com um robô, por mais que ele pareça que é um ser humano. Você tem que explicar as coisas para o seu filho também. Não é só deixar Deus dará achando que ele vai entender alguma coisa e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado com certas coisas na vida real, por exemplo, você não permite que seu filho fique segurando uma faca, por exemplo, porque isso é perigoso para ele. Né? Você não deixa ele manusear certas coisas porque é perigoso para ele. Então a internet é a mesma coisa, você não deixa ele entrar em certos sites que é perigoso para ele. Ou se isso não é perigoso, porque até então não é perigoso, não é perigoso. Você precisa explicar do que é. E se seu filho tem algum problema, e aí um problema de depressão ou algum problema, eu não sei, né? Que foi constatado antes que ele é depressivo ou que ele é uma criança muito introvertida. Precisa explicar, precisa ter cuidado com as crianças hoje em dia. A mesma coisa que você deveria bloquear certos sites. Se você sabe que ele está conversando com uma AI coisas eróticas, e se ele entrasse num site por? Não é jogar Deus dará. Então a mãe tem culpa também. As mães não estão se responsabilizando pelas coisas que estão acontecendo com os filhos. Ai, deixa os filhos assistirem lá por horas o YouTube, porque tem musiquinha e não sei o quê. Mas hoje em dia os desenhos estão trazendo coisas sexuais, sensuais e ensinando coisas esquisitas para os seus filhos. Vocês vão deixar ele lá vendo sem controlar o que eles estão assistindo? É um perigo também. Não é só deixar para as empresas, culpando as empresas. Ai, olha, o seu robô induziu meu filho a fazer certas coisas. Não, minha senhora, acompanhe o teu filho, gente. Acompanhe, ainda mais quando a tecnologia está crescendo, crescendo. E as EAs estão aí para ajudar as pessoas, né? Ajudar, tá vendo? Esse menino não consegue criar amizade do lado de fora, criou uma do lado de dentro, mas também você tem que ajudar ele a socializar do lado de fora, não deixar o menino preso dentro do quarto por dias. Enfim, o que mais que a reportagem diz, né? Poucos segundos depois do bot, né, do chat, disser volta para casa, o menino fez infelizmente, de acordo com o processo movido pela mãe. A mãe disse que depois dessa conversa que eu li para vocês, foi que o menino disse, estou voltando para casa e fez o que fez. Mas eu não acho que o robô falou para ele fazer. Se ele tinha intenção, não tem como o robô saber, galera. E aí, ó, a empresa, por trás do aplicativo, né, disse que permite aos usuários criar personagens personalizáveis ou interagir com aqueles gerados por outras pessoas, né? Abrangendo experiências de brincadeiras imaginativas, entrevistas de emprego simuladas. Então dá para fazer bastante coisa no site, inclusive interagir. E aí? Aí tem um cara se passando, uma pessoa, né? Que a gente sabe que existe esses criminosos se passando por uma criança, também interage com o teu filho e você não está sabendo? Leia, acompanhe. Seja amigo do teu filho, pergunte, fala, filho,
Beleza, o que que você está falando? O que que você está vendo? A mãe precisa saber, porque acontece. Explica, existe pessoas mau caráteres que se passam por pessoas e querem induzir vocês. Explica, senta, conversa. Hoje as mães, os pais, né, não sentam para conversar com os filhos, para explicar as coisas. Não sei o que acontece com a galera de hoje. Senta, precisa sentar e conversar, precisa ser explicado. Teu filho não sabe, às vezes, que tem pessoas que se passam por crianças e interagem porque são más. Tem que explicar. Aí, ó, os advogados de Garcia alegam que a empresa projetou um produto altamente viciante e perigoso. É viciante qualquer coisa, o videogame é viciante. Tem várias coisas que viciam e nem por isso é culpa, não é culpa da AI. Né, voltado especificamente para crianças, explorando e abusando ativamente de crianças com uma questão de design de produto e levando o rapaz a um relacionamento emocional e ser abusivo que o levou... Não, eu não concordo com isso. O que vocês acham? E agora, se ele se apegou, aí é conversar. Se ela tivesse lido o chat e prestasse atenção na criança, perguntasse, e aí, quem é essa Daenerys? Por que você gosta dela e tudo mais? Ela saberia que ele está... imaginando coisas, imaginando e se apegando a uma AI que não é verdade, né? Um porta-voz da empresa disse na sexta-feira que a empresa não comenta sobre os acontecimentos, né? E a plataforma anunciou novas atualizações de segurança da comunidade. Beleza, isso eu acho que tem que fazer, porque se acontece alguma coisa, tem que prestar atenção como que isso aconteceu, sim, tem que ter atualizações na empresa, mas mesmo assim não acho que a AI foi a culpada. Na verdade, eu acho que a criança tinha um problema, a mãe não encarou esse problema como ele deveria ter sido encarado, e aí aconteceu o que aconteceu. Pais também precisam assumir a culpa diante de algumas coisas que acontecem com seus filhos. Estamos criando uma experiência diferente de usuários para menores de 18 anos, que inclui um modelo mais rigoroso para reduzir a probabilidade de encontrar conteúdos sensíveis e sugestivos. Beleza, isso é o que diz a empresa, né? Aí agora, o que eu não concordo que essa mãe está fazendo, por exemplo, é que, vamos ler aqui, ó, o Google e a sua empresa controladora também foram nomeados como réu do processo. De acordo com autos legais, o fundador da empresa, desse site que eu mostrei para vocês, é ex-funcionário do Google. E o que o Google tem a ver com isso? Se eu aprendi a fazer alguma coisa no Google e eu vou criar minha própria empresa, o Google não é culpado porque eu criei algo que fez alguma coisa para o teu filho. Galera, está confundindo as coisas. É culpar uma empresa por algo que uma outra empresa fez. Não faz sentido. Não faz sentido. O que o Google tem a ver com isso? E aí aqui diz que em agosto o Google fechou um acordo de 2 bilhões, mais de 2 bilhões com a empresa para licenciar a tecnologia. E aí durante esses meses a mãe dele disse que foi aí que nesse trâmite foi que o menino se apaixonou pelo robô. Mas e daí? E agora vem trazer um dado interessante aqui, que eu não sabia disso, mas eu acho que é importante a gente falar aqui, ó. A saúde mental de jovens atingiu níveis críticos nos últimos anos, de acordo com o cirurgião geral dos Estados Unidos, este nome, que alertou sobre os sérios riscos à saúde causados pela desconexão e isolamento social. Tendências que, segundo ele, são agravadas pelo uso quase universal das mídias sociais pelos jovens. Porque os jovens preferem ficar aqui. Ninguém vai socializar. E aí, quando você vai socializar, né, você fica com medo, você fica ansioso, você fica nervoso. E aí a pessoa se fecha ainda mais, porque ali é confortável. Não estão colocando mais as crianças e adolescentes a passar por situações desagradáveis. Estão assim, ai, você não quer passar por isso? Tudo bem, meu filho, fica aqui. Não precisa. Ai, uma criança tem que aprender, sei lá, comer sozinha. Aí o pai fala, não vou deixar meu filho ficar aqui passando esse nervoso, pode deixar que eu coloque a comidinha na sua boca. Não, galera, as crianças precisam aprender a passar por situações desconfortáveis. Precisam aprender a resolver os seus problemas. Por isso que tem aqueles joguinhos de colocar, que eu vejo, né, as crianças tentando colocar o círculo na bolinha do círculo, colocar o triângulo no triângulo, ter a dificuldade de entender o negócio, precisa passar por desconfortos para que elas cresçam vivendo em sociedade normalmente. Você tirar a criança e deixar ela presa, ela não vai conseguir socializar com as pessoas, vai ficar em pânico, vai ficar apavorada, não vai conseguir reagir, não vai conseguir conversar. Isso é pior.
E aí aqui, ó, osso é a segunda principal causa de entre crianças de 10 a 14 anos. Eu fiquei chocada com esse dado. Sinceramente, muito chocada. Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!